Fala aí, pessoal, beleza? Recentemente eu fui visitar o batalhão, né, da Rota, né, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, que é uma das unidades, vamos dizer assim, de elite da polícia do estado de São Paulo. E uma coisa me chamou a atenção no momento de uma apresentação lá, né? O batalhão da Rota, ele é um dos melhores, se não o melhor batalhão de rondas ostensivas do mundo, né? Inclusive, vem muitos militares, não só de outros estados do Brasil, mas de muitos outros países também conhecer aqui, né? Então, até um, um exemplo, né, que, por exemplo, a gente geralmente acha que outros países, por serem mais desenvolvidos, têm polícias melhores ou mais preparadas. Só que a verdade é que a questão da experiência ali, né, no dia a dia, ela conta muito. Então, só para dar um exemplo aqui que foi passado de lá, né, a polícia do Japão, como ela é pouco usada, né, pouco empregada, pela devida criminalidade ser baixa, eles usam algumas técnicas, algumas coisas que são de pelo menos 50 anos atrás, né? E em compensação, aqui a gente está se aperfeiçoando dia após dia, né? Então, com base nisso, eu já sabendo que existe uma certa troca de informações nesse sentido do Exército com as polícias do Brasil, e essa conversa me fez pensar um pouco sobre isso, né, e pesquisar um pouco mais a fundo para trazer esse vídeo hoje para vocês, tá bom? Desde o fim da Guerra Fria, uma forma de enfrentamento vem ocorrendo de forma cada vez mais frequente e preocupando os planejadores militares pelo mundo inteiro, né, que são os combates em ambiente urbano. Tá? Esse é um tipo de conflito bem diferente, né, do convencional, sendo caracterizado pela proximidade entre os combatentes, né, a grande quantidade de obstáculos que permitem uma ação mais furtiva do adversário, né, como por exemplo emboscadas, algumas armadilhas, né, e a maior probabilidade da presença de civis no meio do embate, né, o que tende a dificultar bastante as operações militares, né. Em 2019, o Centro de Estudos Estratégicos do Exército ele apresentou um trabalho, né, aí, afirmando que os conflitos, de uma forma geral, eles tenderão a ser predominantemente em ambiente urbano no futuro. Uma constatação que faz parte do planejamento estratégico de exércitos pelo mundo inteiro, né, especialmente os mais operativos do mundo, né. E isso a gente pode constatar também observando os conflitos, né, da Síria, da Ucrânia, da Líbia e vários outros aí, né. Um ponto que a gente precisa prestar atenção também é o combate em ambientes fortificados, né, que a gente pode ver, por exemplo, lá na Ucrânia, né, o que foi basicamente ali as batalhas, né, de Mariupol e Lysychansk, né, ali em zonas industriais, por exemplo. Né, é um modal, né, específico da guerra de ambiente urbano, que ela é ainda mais complexa e diferente, né? Então é bastante complicado. Um outro ponto de atenção do Exército Brasileiro nesse ponto é a questão, né, da diferenciação do GLO para o combate em ambiente urbano em si. Ilustrando melhor isso, a gente pode ver, né, as experiências obtidas tanto nas operações no Rio de Janeiro, como no Haiti também, né? Então lá percebeu que só o GLO ele não responde assim perfeitamente para todas os problemas que podem vir a ocorrer. E visto até o poder de fogo dos vagabundos na região, né, muito além de serem apenas agitadores, desordeiros, né? Então tem uma diferenciação aí. E para se preparar para essa modalidade do combate, o Exército Brasileiro criou o Centro de Instrução de Operações Urbanas, né, o CIO. Isso eu estou falando, essa questão da diferenciação, porque o GLO ele tem muito a ver com a questão de, por exemplo, controle de distúrbios, né? Mais ou menos como é uma tropa de choque das polícias militares. Esse preparo, ele às vezes não tem tanto a ver com algumas situações do confronto em ambiente urbano em si, né? Nem todo combate urbano tem a ver necessariamente com o GLO, né? Assim como eu já falei, como a gente está vendo na guerra da Ucrânia, por exemplo, ou na Síria. Então, o centro
de instrução de GLO virou o Centro de Instrução de Operações Urbanas. Então, o CIU, ele possibilita a ampliação do campo de atuação das operações da garantia da lei e da ordem, né, o GLO, permitindo para o Exército se manter apto tanto nas operações urbanas em situação de não guerra, quanto das situações de guerra propriamente dita, né? E lá eles têm instruções, só para ilustrar um pouco aqui, né? Práticas e teóricas sobre balística terminal, caçador urbano, ponto forte, patrulhamento ostensivo, progressão urbana, funções de combate em operações urbanas, combate em recinto confinado, artefatos explosivos improvisados, primeiros socorros em combate, planejamento operativo e outras, muitas outras, né? Então, vocês percebam como são várias disciplinas que compõem a disciplina, assim, do combate em ambiente urbano, né? Eu vou falar um pouco mais à frente, mas percebam como é uma coisa bastante complexa, tá? E justamente por isso tem chamado tanta atenção no mundo inteiro, tá? Mas não é só com o CIO que o Exército tem se preparado mais nesse aspecto da guerra, né? Também o Exército tem realizado vários exercícios, né, inclusive em conjunto com outros países, né? E aí eu vou dar um destaque para o exercício CORE, que é feito em conjunto com os Estados Unidos, né? Então o CORE desse ano ele teve a sua vertente também de ambiente urbano, tá? E são, resumidamente, são adestramentos bilaterais anuais, né? E as tropas dos dois países compartilham experiências de combate e trocam conhecimentos sobre doutrina, né, táticas, técnicas e procedimentos operativos. Nesses exercícios, eles realizam treinamentos de combate em recinto confinado, combate em área subterrânea e patrulhamento extensivo. Isso, então, vai bastante de acordo com o que também a gente vê no nosso centro de instrução. E também eles têm vários outros exercícios, né, realizados por nós mesmos, que alguns a gente pode ver até que eles ocorrem em ambientes reais, né? Então, por exemplo, teve um recentemente em que na Operação Guararapes, né, falando entre parênteses aqui, que uma parte do treinamento ela é realizada em pequenas cidades ali da região mesmo da brigada, da unidade que está treinando, né? E isso é muito importante porque o treinamento é feito na própria cidade, não é nem em um ambiente simulado, é na própria cidade. Isso dá uma dinâmica bastante importante para o treinamento. E além disso, né, como eu já falei um pouco no começo do vídeo, a parte que me chamou a atenção, que assim, eu já tinha visto um pouco por cima, mas nunca me aprofundei tanto, que é a questão do intercâmbio também com as polícias militares. Especialmente o BOP, o COI aqui de São Paulo e a Rota também daqui de São Paulo, né? O BOP não só do Rio de Janeiro, mas ele é o principal que tem esse intercâmbio também. Isso por quê? Como eu já falei no começo, a experiência de combate, né, a experiência ali real do dia a dia, ela muitas vezes ela conta até mais do que o próprio treinamento, né? Então, uma coisa que a gente fala, né, no ambiente militar é que assim, você pode se preparar muito, fazer um treinamento de anos, assim, um treinamento bem extenso, mas ele não vai te preparar da mesma forma que é o combate. Então você tendo a experiência de combate, tendo informações do que é passado de quem esteve em combate, é muito importante, tá? Então, mesmo que sejam algumas coisas, só não seja algo tão relevante, essas ajudas já são muito importantes, né? Como é o caso aqui da Rota, do COI e do BOP, né? E a gente tem que falar também que é uma via de mão dupla, né? As polícias contribuem no que elas sabem, né? Que especialmente a guerra em ambiente urbano, e o Exército também compartilha informações em, por exemplo, ambientes de mata, lá no Nordeste, na Caatinga, né? Existe uma cooperação aí. Mas o assunto de hoje é guerra urbana. Para tentar dar uma resumida no vídeo e dar uma ilustrada um pouco melhor, muitos de vocês já devem ter visto pelo menos um vídeo da polícia do Rio de Janeiro, né, em confronto com os traficantes, né? Então, a gente pode imaginar que a polícia do Rio de Janeiro ela tem bastante expertise no confronto ali nas regiões de favela, né, regiões ali com uma densidade urbana bastante grande. Coisa que o Exército não vê isso todo dia, né? Até existem operações aí, né, que eles fazem em conjunto, de vez em quando eles participam de alguma coisa, mas eles não estão ali no dia a dia. Então, a polícia, estando ali no dia a dia, ela vai
se adaptando, vai desenvolvendo novas táticas, novas técnicas, especialmente, coisa que eles passam para o exército também, né? Porque, como eu falei, o exército não está ali o dia a dia, mas a gente tem que estar preparado, né, para uma ocasião, né, como eu já falei até no começo do vídeo, que todos os exércitos estão percebendo que os confrontos no futuro vão ser cada vez mais em ambiente urbano. Então, qual é a melhor forma de você se preparar, né, de você ter informações sem estar ali no campo de batalha, do que você pegando essas informações com quem está, né? Então, é muito interessante que o exército tenha pego essas informações, que, né, de vez em quando eles trocam essas informações, né, passando, por exemplo, alguma técnica de infiltração, alguma técnica de avanço, por exemplo, ou de retrocesso, né? Então, tem uma infinidade muito grande, até que eu não quero me estender muito, mas tem uma infinidade muito grande de abordagens, de muita coisa que a polícia pode contribuir. Então, eu achei isso fantástico, porque mesmo que o exército não esteja participando tanto, né, assim, diariamente, de operações em ambiente urbano, o exército tem se aperfeiçoado. E isso é bom porque a gente também percebe, né, agora não é tão recente, mas, por exemplo, a gente teve a operação no Rio de Janeiro, né, especialmente a intervenção federal. Mas também a gente pode ver na MINUSTAH, lá no Haiti também, que é pouco falado até, mas muitas operações foram feitas lá e o exército brasileiro, mesmo sem ter ainda o CEO, sem ter feito ainda as operações lá no Rio de Janeiro, eles tinham uma grande capacidade ali, né? E ali a gente tem vários relatos, né, de ações do Exército Brasileiro que eles foram muito bons, tá? Então, eu vou deixar alguns links na descrição aqui que eles contribuem um pouco para esse entendimento de vocês, né, para dar uma ilustrada. E só para vocês entenderem um pouco da importância desse preparo para a guerra urbana, eu vou só falar algumas coisas aqui. Hoje, né, isso tem tudo para se intensificar ainda mais. 60% da população mundial habita em áreas urbanas. E aqui no Brasil esse número ainda é maior. Ainda mais porque são grandes concentrações urbanas que ficam na proximidade da costa, né, até 200 quilômetros da costa. Então, é extremamente relevante que o exército, não só o nosso, mas os outros também enxergam dessa forma, que a gente esteja apto a agir nesse ambiente, né, como eu já falei. Só falando um pouco também de como é complicado o ambiente urbano, imagina você em um campo de batalha convencional. Você está numa linha e tem um inimigo na outra linha, né? Você consegue enxergar do outro lado do campo, por exemplo, né? Se for um ambiente aberto, né? Você consegue ver. Você sabe que seus flancos estão protegidos, né? A retaguarda também tá outras unidades do seu exército. Agora, em ambiente urbano, isso é muito complicado, porque você não tem mais nem a linha de visão direito, né? Imagina você tá andando numa rua, né? Prédios de vários andares. O inimigo pode estar nos seus lados, pode estar atrás de você, pode estar em cima de você, e dependendo, pode estar até embaixo de você. Um exemplo, vocês perceberam que eu falei que eles treinam em ambiente subterrâneo. Então, isso também ocorre, tá? A gente tem até exemplos históricos aí de uso de, por exemplo, as galerias de esgoto e de água, né, sendo usadas para locomoção aí de unidades, né, até porque diminui muito a capacidade do inimigo de ver, obviamente, né? Então, imaginem isso, tá? Então, além disso, uma fração muito pequena de inimigos consegue conter uma quantidade muito maior de militares, né? E também tem a facilidade do uso de armadilhas, né? E aí entendam especialmente como aqueles explosivos improvisados, né? Que, por exemplo, para os americanos, agora eu vou falar de cabeça, não tenho certeza, mas se eu não me engano foi no Iraque, né? E não no Afeganistão, acho que foi mais no Iraque mesmo. Foi a maior taxa de baixas americanas foi por conta de explosivos, tá? Porque realmente é muito complicado. Você, só para dar um exemplo, você está entrando num prédio, você não sabe o que tem num outro cômodo. Se você entra e tem uma armadilha lá, por exemplo, tinha linha de nylon que é muito difícil de ver. Se você coloca atrás da porta e arma sua armadilha ali, né? É muito difícil você não ser pego.
né? E um negócio desses tem um potencial destrutivo imenso. Então, isso é só um aspecto, né? Outro aspecto que a gente pode falar é a dificuldade de usar a cavalaria. A cavalaria aqui são os carros de combate, né? Conhecidos como tanques e blindados, né? No meio da cidade, porque justamente pode vir de cima, e a parte de cima geralmente é a menos protegida de um blindado, né? E não só com armamento portátil antitanque, né? Mas, por exemplo, antigamente, né, os veículos eram mais suscetíveis, uso de molotov ou alguns explosivos caseiros também sendo jogados em cima do blindado. Então, é muito complicado, tá? Por isso que a maior taxa de mortes também americana se dá quando eles lutam em ambiente urbano também. Isso a gente pode ver que não é só os americanos, né? Claro que a doutrina de cada país contribui muito com isso, né? Ou favorece ou dificulta a situação. Mas, por exemplo, a gente pode ver a guerra da Chechênia, né, na Rússia, que eles também tiveram bastante dificuldade. E justamente pela capacidade dos chechenos, né, na guerra urbana, que eles estão sendo bastante empregados na Ucrânia hoje, né? Que eles realmente têm um preparo para esse tipo de confronto muito interessante para os russos, né? Realmente eles são bastante capazes. Então, percebam como é uma situação completamente diferente. Para quem já teve alguma experiência, né, mesmo que seja, sei lá, jogando paintball, jogando airsoft, vocês sabem como é a dificuldade de um ambiente desses. Porque, como eu falei, parece videogame. Você pode ter um inimigo nas suas costas, não tem uma linha de frente, entre aspas, né? É uma situação muito complexa. Tá? E por isso que precisa de um grande preparo, porque qualquer ação feita de uma forma não tão bem feita, né? Os riscos são muito grandes e as baixas também podem ser muito grandes. Tá? E nesse ponto é interessante ver que o exército, mesmo sendo recentemente só criado o centro de instrução, né, mesmo que as iniciativas maiores, né, de intercâmbio com as polícias não são tão antigas também, mesmo assim a capacidade do exército brasileiro nesse tipo de combate também tem se demonstrado bastante interessante. E isso eu tenho para mim que tem muito a ver também com essa questão das informações que as polícias agregam para o exército. Tá? Isso a gente pôde ver até com algumas instruções que o BOP deu pro exército, né? E também na operação conjunta deles, né? Nas favelas ali, em mais de uma ocasião. Tá? Então, hoje eu queria falar só sobre isso, né? Acho que é um conteúdo bastante interessante. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu já coloquei algumas coisas aqui embaixo, mas também podem colocar aí que vocês querem outro vídeo que eu falo mais sobre isso também com o maior prazer, tá? Eu espero que tenha ficado claro aqui, né? Tô falando de uma forma um pouco mais abrangente mesmo hoje, mas é para incentivar vocês a terem essa curiosidade aí e, se for o caso, fazer mais algum vídeo sobre isso, tá bom? Então, se você ficou até aqui, eu agradeço, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido, de alguma forma, proveitoso para você, né? Que tenha agregado alguma informação. E se você gosta desses assuntos, né? Se você gosta de geopolítica, de assuntos estratégicos, de história militar em certa parte, e assuntos correlacionados, eu convido para que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Curte, se você achou um vídeo bom, né, para o YouTube entender que é um conteúdo relevante, né, e mostrar para mais pessoas. E qualquer sugestão, qualquer informação extra que você tiver, qualquer crítica construtiva, pode colocar nos comentários, que vai ser muito bom. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, né, com sua família, com quem você acha que gosta desses assuntos, ou alguém que também vai se beneficiar de alguma forma com essas informações que eu trouxe, tá bom? Então, por hoje é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu vou sempre tentar trazer informações que eu puder coletar mais aproximadamente, né? De uma forma mais direta. E é isso, pessoal. Por hoje é isso e espero vocês no próximo vídeo.